Olá meus fantasminhas ovoscelentes, eu sou o Phantom e você tá no canal Por Trás da Fechadura. Você que tá assistindo esse vídeo sabe muito bem que toda história tem uma origem, seja uma origem boa ou uma origem questionável. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem daquele desenho que todo mundo assistiu, se apaixonou e se perdeu no meio de um episódio com a bizarrice dele. Aquele desenho que marcou a sua infância e que em todo episódio os caras iam fazer coisas simples como comprar um pão na padaria e isso de alguma forma resultava na destruição do mundo. Deixa eu adivinhar, você gosta de pirotecnia? Não, eu gosto disso. Hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de Apenas um Show. Vamos falar um pouco sobre os 12 primeiros episódios que esse desenho teve, algumas curiosidades de produção que rolou nesse desenho até ele ir pro ar, um pouco de filosofia, porque você tá no canal de filosofia e muito mais. Até porque você com certeza deve ter pensado como será que Apenas um Show fez tanto sucesso e conseguiu tantos fãs? Como será que foi o desempenho de Apenas um Show na primeira temporada, onde ele não estava tão consolidado ainda? O que será que alavancou esse desenho a ser um marco de uma geração toda e fazer tanto sucesso? É o que a gente vai conferir no vídeo de hoje, então pode tocar a nova vinheta do canal. Em 6 de setembro de 2010, estava sendo lançado o primeiro episódio da primeira temporada de Apenas um Show. Um desenho que viria a fazer sucesso no mundo todo e fazer parte de uma tríplice de desenhos que todo mundo gostava e que marcou uma geração, ao lado de Gumball e Hora de Aventura. E sim, eu sei que tem gente que tenta colocar o Steven Universo nessa tríplice e tirar um desses três desenhos, mas tá errado. A tríplice lendária de desenhos é Apenas um Show, Gumball e Hora de Aventura mesmo. Apenas um Show foi criado pelo J.D. Quintel, um rapaz que estudou na faculdade de Cal Arts na Califórnia, que é uma escola que foi criada nada mais nada menos do que pelo Walt Disney. Pouca moral essa faculdade que esse cara estudou, né? O criador desse desenho, que foi o J.D. Quintel, já estava se destacando, trabalhando em outros desenhos, mas de maneira mais coadjuvante. E como todo auxiliar que se destaca, já estava na hora dele tomar as rédeas dele mesmo e ter um desenho só dele que fizesse sucesso. Mas só para dar uma ideia para vocês, ele já chegou a trabalhar com o Van Orman, por exemplo, que é famoso por fazer o desenho do Flapjack, que bastante gente que é inscrito nesse canal gosta. Ele trabalhou também com o Pendleton Ward, que é o criador do Hora de Aventura também, que é bem famoso. Ele já tinha uma bagagem antes dele fazer um desenho só dele que fizesse sucesso. E depois dele reunir as ideias dele, que ele já estava guardando por muito tempo, e somar isso com a experiência de ter sido um auxiliar muito bom desses caras mais renomados, o que saiu da cabeça do Quintel foi uma trama que ia girar em torno do cotidiano de dois personagens, que são os personagens que vocês conhecem, que é o Mordecai e o Rigby. A trama ia girar no conceito de mostrar para o espectador que o cotidiano de um trabalhador pode ser interessante e divertido. Mesmo que tenha muitas pessoas na vida real que acham que o cotidiano de você trabalhar é muito chato, exaustivo e tem essa ideia sobre trabalho, o J.D. Quintel queria mostrar para os espectadores que o cotidiano no mercado de trabalho não precisa ser esse terrorismo, pode ser algo legal, algo aconchegante e algo carinhoso também, algo que é bem profundo, porque com o desenho dele talvez ele conseguiu trazer uma ideia de que o mercado de trabalho pode ser um lugar divertido se você não for tão negativo. Inclusive o primeiro personagem que o Quintel desenhou foi o Pyrolito, que vocês todos conhecem. O próprio Pyrolito é um cara que leva esse cotidiano no mercado de trabalho de uma maneira tranquila, tenta passar essa leveza para os outros personagens e ele é o mais velho e mais experiente dessa turma por ele ter sido o primeiro personagem desenhado. Enfim, só uma curiosidade para vocês, ele foi o primeiro a ser desenhado. Com todas essas ideias reunidas e alguns episódios feitos, o J.D. Quintel foi convidado para participar de uma coisa chamada Cartoon Institute, que seria um trocadilho com Institute, que é instituição em português, e Cartoon, que seria desenho. Essa instituição tinha como ideia passar alguns episódios pilotos de alguns desenhos que eles julgavam que eram promissores, e aí eles viam, de acordo com a quantidade de espectadores, qual desenho que ia ter potencial para gerar muito dinheiro e cativar o público. Apenas um Show participou desse concurso, entre aspas, e fez muito sucesso. E aí vocês sabem o que acontece, né? Faz sucesso e faz dinheiro, é óbvio que eles vão manter esse projeto e vão levar pra frente. E o aval foi dado pro Quintel fazer uma grande produção sobre Apenas um Show. E como eu falei alguns momentos atrás, foi em 6 de setembro de 2010 que esse desenho foi oficialmente lançado. E o primeiro episódio aí pro ar foi um episódio que é bem famoso e que todo mundo conhece. Foi um episódio chamado
chamado A Força. E esse episódio deu uma grande identidade pro desenho e mostrava o que o desenho ia retratar. E é sobre esse episódio e sobre todos os outros 11 episódios que compõem a primeira temporada que a gente vai falar agora nesse vídeo. De maneira superficial pro vídeo não ficar muito longo. Se bem que eu falei que não quero que o vídeo fique longo e dei uma introdução enorme dessas. A Força, primeiro episódio de Apenas um Show, começa com o Mordecai e o Rigby brincando com um boneco de WWE. Inclusive, mais alguém é fã de luta livre? Eu assistia bastante e eu ficava fingindo que eu era o Randy Orton. Acidentalmente, o Rigby e o Mordecai, que estavam brincando de lutinha, acabam fazendo um buraco enorme na parede da casa em que eles moram. E a gente, espectador, descobre nesse momento que a casa em que eles moram é cedida pelo emprego deles. Então isso seria descontado do salário deles e plus eles iam ter que ouvir um monte do chefe deles, que é o Benson. O Benson nem sabia ainda, mas ele ia ser um dos melhores personagens desse desenho. Mas continuando, o Mordecai e o Rigby começam a entrar em pânico pensando no prejuízo que o buraco na parede ia causar e pensam em pedir um aumento pro Benson e tentar esconder aquele buraco o máximo de tempo possível até que desse pra eles consertar. O Rigby gosta da ideia de pedir um aumento, mas ele diz pro Mordecai que eles têm que pedir com jeitinho, senão não ia dar certo. Aí ele puxa um teclado misterioso e fala pro Mordecai que ele conseguiu esse teclado de um mago. Usar isso aí não deve ser a melhor ideia, porque é um teclado que um mago deu, é um negócio um pouco suspeito, né? Mas eles ignoram isso e começam a usar o teclado em outras pessoas antes de usar no Benson, e acidentalmente acabam mandando o Saltitão pra Lua. E quando eles vão pra Lua pra tentar resgatar o Saltitão, eles descobrem que o Rigby já mandou um monte de bicho pra lá e um monstro começa a perseguir eles. Aí esse monstro destrói todas as casas e todas as paredes que tem no parque, menos a parede que eles fizeram um buraco. E o episódio acaba com o Rigby perguntando se o Benson ia notar o buraco na parede que eles fizeram, algo que foi um sarcasmo porque o monstro tinha destruído todas as paredes do parque. E aí o episódio acaba com o Mordecai colocando um pôster no buraco na parede que eles tinham feito, algo que ele poderia ter feito desde o começo e ia ter evitado isso aí tudo. E nesse primeiro episódio, a gente já vê que a vibes desse desenho vai ser nonsense. Os caras vão fazer alguma coisa pequena e essa coisa pequena vai virar algo muito grande logo em seguida. Mas também mostra que o desenho vai trabalhar coisas bem filosóficas, como o medo da repressão, por exemplo, que é mostrado nesse primeiro episódio. Algo que faz o ser humano mentir e se meter num problema maior do que falar a verdade e encarar as consequências. E isso foi representado no Rigby e no Mordecai, optando por esconder o buraco por medo do chefe deles, ao invés de só ser sincero. Então essa é a vibes do desenho, ele é meio doidinho, mas ele é bem profundo se você parar pra analisar bem. E é nessa pegada que a gente vai pro segundo episódio dessa temporada. O segundo episódio se chama Apenas Arrumem as Cadeiras, onde o Benson designa o Mordecai e o Rigby para arrumarem as cadeiras para um evento que vai ter no parque. E os dois ficam com raiva disso e ficam entediados porque eles sempre são designados para esse mesmo trabalho. E aí os dois acham uma porta e entram nela achando que ia ter mais cadeiras para eles arrumarem ali. E quando eles entram nesse lugar, eles veem que tem uma máquina com um aviso dizendo: por favor, não liga essa máquina, senão a gente tá lascado. E aí o que eles fazem? Eles ignoram esse aviso porque eles acham que é um fliperama, um videogame, e porque eles são muito burro. E aí aparece um bicho chamado Destruidor de Mundos dessa máquina. É um outro bicho que é gigante e tenta destruir tudo, igual no primeiro episódio. Isso é recorrente nessa série, vocês sabem. Aí o Saltitão chega e salva eles desse monstro. Nesse episódio, a gente tem uma crítica sutil sobre como o trabalho comum do ser humano é tedioso e leva os seres humanos a buscarem um escape para se alienar. E um desses escapes é o próprio videogame. Várias pessoas jogam e se fascinam com os jogos, assim como o Mordecai e o Rigby se fascinou com aquela máquina de fliperama, só porque o mundo dos jogos é mais legal e um escape da vida real. Mas a crítica é que, muitas vezes, você se alienar do mundo real e ficar nesse mundo digital
digital pode fazer mal, pode se tornar um monstro na sua vida, igual esse desenho representou o monstro que é o destruidor de mundos. Talvez o seu vício em videogame pode te fazer mal. Essa é a mensagem do episódio. O terceiro episódio se chama Ingressos para um Show Cafeinado, um episódio que já teve um vídeo só dedicado a ele aqui no canal que vai estar passando aqui no card. Basicamente nesse episódio o Mordecai e o Rigby querem muito ir para um show de uma banda que tá passando na cidade deles que existe nesse universo, só que eles estão sem dinheiro para comprar o ingresso para esse show dessa banda. E aí eles começam a fazer um monte de hora extra para acumular dinheiro para comprar esses ingressos. E como você precisa de muita energia para fazer um monte de trabalho braçal nessa hora extra, eles começam a tomar café desenfreadamente. Resultado, eles acabam conseguindo o que queriam, que eram os ingressos, mas eles acabam dormindo no show e o episódio acaba mostrando que toda a luta deles não serviu para nada, basicamente. Esse episódio tem toda uma leitura sobre como a gente não pode, como ser humano, se desgastar tanto em busca do que a gente quer, porque é aquela velha história. Você pode conseguir o que você quer, mas pode perder o que você já tinha. O que adianta conseguir alcançar algum sonho se a gente vai ficar doente por ter corrido atrás dando um salto maior do que a perna? Bom, eu não vou me alongar muito nesse episódio porque tem um vídeo no canal específico desse episódio que tá passando aqui no card. Se você quiser saber mais sobre ele, eu tô te esperando lá. Mas por aqui, vamos continuar analisando essa temporada. O quarto episódio da primeira temporada é um dos meus favoritos e quem sabe ele não vira um vídeo próprio desse canal. Ele se chama Socos Mortais e eu tenho certeza que você conhece esse episódio. É aquele episódio que o Rigby vira especialista em um estilo de luta, em um estilo de arte marcial. E aí ele começa a obrigar todo mundo a fazer as vontades dele porque ele virou especialista nessa arte marcial. Esse episódio começa com o Rigby querendo vencer o Mordecai nos socos, que é uma brincadeira deles de quem dá o soco mais forte. Eu brincava com meu irmão de dar soquinho um no outro e não era muito legal não. A gente sempre saía com muita dor. Não faça isso em casa. E nesse episódio a gente vê o Rigby virando um ditador no parque porque ele aprendeu uma arte marcial que chama Kuon-do Mortal e tá usando ela pro mal. Tá usando ela pra satisfazer todas as vontades egoístas dele. Tipo, só pra dar um exemplo, ele coloca os amigos dele do parque pra ficar abanando ele e paparicando ele. Algo que é muito paia. Esse episódio faz uma análise sobre aquele conceito de quer conhecer o homem de verdade, então é só você dar poder pra ele. E isso é representado em como seria o verdadeiro lado do Rigby, entre aspas. Se ele tivesse todo esse poder, talvez ele virasse uma pessoa ruim, fazendo uma alusão de que diversos seres humanos que são frágeis como o Rigby, muito provavelmente seriam ditadores se tivessem mais poder, porque é aquela história, o sonho do oprimido é sempre ser o opressor. E o Rigby é alguém que é oprimido, se for parar pra pensar. O quinto episódio se chama Bolo de Graça. Ele começa com o Mordecai e o Rigby tentando conseguir algum bolo pra comer e falhando miseravelmente, porque bolo é muito caro e eles não têm grana. Inclusive, se esses caras vissem o preço de um bolo no Brasil, os caras iam ficar surpresos, coitado deles. E aí os dois descobrem que sempre que é aniversário de uma pessoa no parque, ela tem o direito a um bolo de graça. E descobrem também que é aniversário do Saltitão e tentam convencer todos a fazer uma festa pra ele porque eles queriam muito comer um bolo. E aí o pessoal do parque organiza uma festa pro Saltitão, só que o Saltitão tava sumido pra festa de aniversário dele e o Mordecai e o Rigby vão procurar ele. Quando eles encontram o Saltitão, ele tá fazendo um ritual de rejuvenescimento que ele tem que fazer em todos os aniversários dele pra continuar vivo, porque o Saltitão na verdade é imortal. E eles acabam atrapalhando esse ritual e prejudicando a vida do Saltitão. O Saltitão quase que vai de Vasco nesse episódio pelo egoísmo do Mordecai e do Rigby, que ficaram atrapalhando ele pelo desejo pessoal deles de comer bolo, mostrando pra gente, espectador, o quanto que o nosso egoísmo pode prejudicar a vida de alguém se a gente não tomar cuidado. O sexto episódio dessa temporada se chama O Churrasco. Nesse episódio, o Benson organiza um churrasco com os funcionários do parque pra tentar aproximar eles de alguma forma. E ele compra salsichas especiais pra fazer nesse churrasco. E a gente acaba descobrindo que essas salsichas têm tipo uma vida própria e elas acabam atacando o pessoal do parque e acabam se comendo viva depois. Esse episódio é bem esquisitinho. Esse episódio não tem lá muitas lições, mas você que tá assistindo, se você for adulto, você consegue sentir uma coisa que tá rolando ali que talvez acontece no seu cotidiano se você já trabalha. O Benson tá tentando nesse episódio se aproximar dos funcionários dele e tá se esforçando pra isso.
para tentar ser legal, para tentar fazer todos terem um ambiente bacana de trabalho. E isso acontece com diversos patrões da vida real que também se esforçam para ter essa boa relação com os funcionários. Mas mesmo que um patrão se esforce para se entender com o funcionário, ou o funcionário se esforce para se entender com o patrão, essa relação raramente dá certo, porque o patrão muitas vezes não entende o lado do funcionário e o funcionário tá ali só porque ele precisa de dinheiro, ele não quer estar ali. E a gente vê bastante disso nesse episódio. Tem uma barreira ali que tá tentando ser quebrada, mas ela não é quebrada, assim como isso acontece na vida real também. O 7º episódio dessa temporada se chama Queijo Quente de Luxo. Nesse episódio, o Mordecai e o Rigby entram em uma disputa pra ver quem mente mais. E pra resumir bem, eles acabam se metendo com os astronautas que mexem com uma tecnologia avançada, e o Mordecai e o Rigby acabam quase falecendo em uma explosão no fim desse episódio. Esse episódio resumidamente mostra pra gente o quanto a mentira pode levar a gente pra lugares horríveis. Os nossos protagonistas aprenderam isso da pior forma e tentam ensinar para você, espectador, da melhor maneira que a mentira te leva para um caminho ruim. E é melhor a gente, espectador, aprender com esse desenho do que aprender na vida real mentindo e se enfiando num buraco igual o Mordecai e o Rigby se enfiou nesse episódio. O 8º episódio se chama Vão Embora Unicórnios. Aquele episódio que é bem famoso por ter unicórnios. Basicamente é outro episódio em que o Mordecai tá tentando conquistar a Margaret. Aí ele acaba passando um perfume pra tentar atrair ela, mas o que ele acaba atraindo na verdade são unicórnios pro parque. E os unicórnios começam a manipular ele, dizendo que eles têm a fórmula para conquistar a Margaret e que o Mordecai tem que agir de forma X ou Y para conquistar ela. Mas na real, eles só estavam enganando e sacaneando o Mordecai para tentar se aproveitar dele e das coisas que ele tem. Esse episódio nos mostra que as más influências podem levar a gente pro fundo do poço e que a gente tem que tomar cuidado em quem a gente confia. Principalmente confiar em desconhecidos não parece ser a melhor ideia para nenhum indivíduo, já que hoje em dia a gente não sabe quem só tá tirando alguma vantagem de você. O 9º episódio se chama Passando Trote, que é um episódio que tem umas cenas muito boas, tipo aquela lá do Mordecai passando um trote pro Benson. Alô? Oi, Benson. Você tem algum livro do Malson? Quem tá falando? Muito bom esse episódio, eu rachava bastante. Basicamente, nesse episódio, o Mordecai e o Rigby estão passando trotes para as pessoas do parque e achando isso um máximo. Mas aí eles provam do próprio veneno quando eles levam um trote do Rei dos Trotes. Esse episódio mostra pra gente uma lição profunda do quanto a gente pode prejudicar uma pessoa com os nossos atos, igual aquele episódio do bolo e do saltitão. Mas esse é mais incisivo porque mostra o Mordecai e o Rigby sentindo na pele isso. E isso é um bom remédio para quem faz algo ruim em diversas ocasiões. Sofrer o que fez com a outra pessoa para ela entender o quanto a ação dela machucou algum outro alguém. O 10º episódio se chama Dom. Dom é o nome do irmão mais novo do Rigby, que sempre era melhor que ele em tudo. Ele é mais popular, inteligente, forte e por aí vai. A gente vai vendo grandes traços de inveja do Rigby com o irmão dele e vai vendo como a inveja pode destruir um ser humano. Porque o Rigby fica ocupado demais repudiando o irmão dele e desejando ser o irmão dele, de certa forma. E não percebe que ele mesmo tem qualidades admiráveis e que ele não precisa ficar invejando o irmão dele. No final desse episódio, o Dom até fala que queria ser o Rigby e que admira ele. E até começou a andar sem roupa por causa do Rigby também, porque o Rigby anda sem roupa. Inclusive, obrigado Rigby, olha o monstro que a gente tem andando na rua agora pelado por sua causa. Mas enfim, esse episódio dá pra gente essa grande lição sobre inveja. A gente, quando sente inveja, tem que lembrar e tem que pensar também que a gente tem nossas próprias qualidades individuais e não precisamos ficar invejando ser outra pessoa, muito menos repudiar ela como o Rigby repudiou o Dom a vida toda. Quanto mais a gente olha a grama do vizinho, que parece mais verde, mais a gente esquece que a nossa grama não é amarela e também tem o seu valor. O 11º episódio se chama O Corpo de Rigby. Nesse episódio, a gente tem grandes lições sobre cuidar da nossa própria saúde e do nosso corpo, porque o corpo do Rigby simplesmente cansa do Rigby comer um monte de porcaria e decide abandonar ele. E o Rigby vê essa geleca aí que é bem esquisita.
Vemos nesse episódio como o nosso corpo se sente quando a gente trata mal ele de diversas formas, trazendo uma consciência pra gente, espectador, de que muitas vezes a gente lembra de tratar todo mundo com gentileza, menos a nós mesmos. Quantas vezes você já se esqueceu de cuidar do seu próprio corpo, da sua própria mente? O seu corpo também é alguém que precisa de cuidados, e esse episódio deixa essa reflexão. O 12º episódio, que também é o último episódio da primeira temporada, se chama Mordecai e os Rigbys. E ele fecha a primeira temporada de maneira incrível. Nesse episódio, o Mordecai e o Rigby criam uma banda falsa, mas a Margaret se mostra interessada nessa banda deles. Aí os dois fingem que são a banda de verdade e se comprometem a tocar no show de talentos na cafeteria. E aí eles se metem nessa confusão enorme, porque eles não sabem tocar e cantar nada. Esse episódio mostra pra gente um grande erro do ser humano, que é inventar personagens de si mesmo e coisas de si mesmo só pra conquistar alguém. Isso parece algo leve, mas é bem profundo e acontece muito na sociedade. O tempo todo pessoas criam versões de si mesma para conquistar outra pessoa, igual o Mordecai criou toda essa narrativa de que ele tinha uma banda para conquistar a Margaret. E esse episódio faz essa alusão do quanto isso é um erro, porque o Mordecai ser ele mesmo foi muito mais eficaz do que qualquer outro personagem, entre aspas, que ele criou sobre si mesmo ao decorrer dessa série. Mostrando pra gente que se alguém gosta verdadeiramente de você, essa pessoa vai gostar de você da forma que você for. Como vocês puderam notar nesse vídeo, a primeira temporada de Apenas um Show, apesar de ter conceitos bem simples e existir essa falácia de que Apenas um Show é só um desenho nonsense, mostrou pra gente que Apenas um Show não é só isso, e resumir esse desenho a só mais um desenho que não tem sentido nenhum e que é pra ser engraçado é muito errado da nossa parte. J.G. Quintel, que é o criador, colocou muita filosofia da vida real nesse desenho dele. Inclusive o próprio Mordecai, ele mesmo diz que é uma personificação dele nessa fase da vida dele, nessa fase que ele estava sendo introduzido ao mercado de trabalho, introduzido a essa vida de adulto. E ele conseguiu trazer pra gente todo esse lado filosófico e sociológico de maneira divertida. A gente que é o espectador vai notando inconscientemente muita filosofia nesses episódios. E talvez foi por isso também que a gente foi criando muito carinho por esse desenho, porque ele sabe trabalhar muito bem vários conceitos da vida real. Apenas um Show vai muito mais além do que só ser um desenho bobinho e engraçado. E todos esses conceitos filosóficos do mundo real seriam ainda melhor trabalhados nas próximas temporadas desse desenho. Mas isso é assunto para outro vídeo, e se você quiser que eu faça outros resumos e análises, entre aspas, de outras temporadas de Apenas um Show, comenta aí embaixo e comenta se você gostou desse formato de vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deu muito trabalho reunir todas essas informações e analisar elas junto com vocês, então se você puder deixar o seu like, eu vou ser muito grato, porque ajuda muito esse canal a continuar. Se você quiser se tornar membro desse canal também e ajudar esse canal diretamente a continuar também, eu vou ser muito grato. Recentemente eu postei um vídeo exclusivo para membros falando de mudanças e melhorias que esse canal vai passar e que na verdade ele precisa passar para crescer, e eu tô sempre interagindo com os membros lá no Twitter e na comunidade que eu fiz para esse canal. Se você quiser, tudo isso tá na descrição, e se você virar membro eu vou ser eternamente grato. Se você puder também se inscrever e acompanhar os vídeos do Fita Nossa de Cada Dia, que vai estar aqui na descrição, eu sou muito grato também, porque ele que me ajuda a editar os vídeos desse canal. Eu espero te ver no próximo vídeo, e até a próxima!